Porque quando nós vamos começar a falar de perseverando no corpo, alma e espírito, a gente precisa começar a compreender essa dinâmica que acontece conosco. Há uma série de coisas que nós poderíamos tratar a respeito desse tema. Eu hoje só quero me ater a alguns pequenos pontos, para que a gente guarde também para domingo outras coisas, e na outra quarta-feira a apóstola Jane vai estar ministrando aqui, fazendo o fechamento desse seminário de batalha espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, esses versículos dizem o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que o próprio Deus da paz, eu estou olhando na NVI, né? Os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e fará isso. Amém? Você está lendo comigo o texto aí? Ou seja, o que esse texto ele quer dizer para nós? O que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer à memória essa noite? Quando você lê esse texto, ele está nos revelando o seguinte: primeiro, Deus não mente. Deus o quê? Deus não mente. Ele irá cumprir todas as suas promessas. Então Deus, ele não tem variação, né? Não existe sombra de variação em Deus. Não existe está bem hoje, amanhã está mal. Nós somos assim, né? Tem dia que a gente está animado, tem dia que está desanimado. Tem dia que quarta-feira eu estou lá na perseverança. Aí começou janeiro, vem primeiro, vem segundo, vem terceiro, vem quarto. E aí foi passar a quinta marcha e já deu marcha ré. Já recuou. Então Deus não tem isso, queridos. Fique ligado aí, por favor, ok? Na palavra, porque depois você não vai entender nada. Tá bom? É importante. E aí você começa a olhar o texto e você tem que entender que o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele está fazendo uma oração, uma intercessão também pela sua igreja, pela igreja em Tessalônica. Ele está dizendo algo muito importante aqui, orando pela igreja e colocando-se diante do Senhor. Que o Senhor te santifique, que o Senhor te separe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te console. A ideia de que Deus sempre cumprirá sua parte no processo. Então ele está dizendo o seguinte: Deus, ele fará tudo o que tem que ser feito na sua vida, tudo que ele escreveu, ele irá cumprir em sua vida. Amém? Então quando você vai lendo os textos anteriores a esse, quer ver? Olha na sua Bíblia aí, a partir do versículo 12 do capítulo 5 de Tessalonicenses. Diz assim, Paulo escrevendo: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Vou repetir. Assim lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração, ou que reconheçam, né? Para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então aqui não tem nada dessa história de puxar saco de pastor, tá bom, irmãos? Porque na verdade aqui, aquele que lidera, né, aqueles que lideram, a palavra está nos dizendo, o apóstolo Paulo está inspirado pelo Espírito dizendo assim: tenham-nos com a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, ou seja, considere o que eles estão fazendo. Ele vai dizer outras coisas: vivam em paz uns com os outros. Isso vem da nossa parte, nós temos que fazer. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos ou insubordinados, né, os rebeldes. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre,
Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias ou situações, né? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, ou seja, não impeçam o Espírito Santo de fazer algo na sua vida. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quando você está lendo isso aqui, aí ele vai dizer, versículo 22, olha só. Afastem-se de toda forma de mal. Bom, quando você lê isso aqui, você percebe que são ações, escolhas, atitudes que nós, eu e você, fazemos, sim ou não? Então é você e eu. Ele está dizendo, afaste-se do mal. Aí ele está dizendo, ore continuamente, alegre-se sempre, deem graças, não impeçam o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. E ele vai dizer outras coisas, fiquem com o que é bom, põe à prova todas as coisas, mas fiquem com o que é bom, vivam em paz. Então ele está dizendo coisas que nós vamos escolher fazer. Você está entendendo isso? Amém? Isso é simples da gente entender, da gente compreender. E eu estou falando isso para você, porque daqui a pouco a gente vai mostrar a você essa dinâmica do corpo, da alma e do espírito. Mas você vai perceber a nossa responsabilidade em tudo o que fazemos e devemos assumir essas responsabilidades. Mas vamos lá. Quando Paulo, então, está escrevendo aqui essa carta aos Tessalonicenses, ele está dizendo de forma muito clara, cabe a cada um de nós cumprirmos a nossa parte através de nossas escolhas, porque Deus certamente cumprirá a sua parte. Então escuta isso, meu irmão, olha só, presta atenção. Porque muita gente vai pensar assim, eu vou ficar aqui esperando porque Deus vai me santificar, é Deus que vai fazer a obra na minha vida, é Deus que vai mudar minha história. É verdade, é Deus que vai fazer tudo isso. Mas Deus fará tudo isso diante da sua e da minha escolha. Porque isso Ele não vai interferir. Você fará a sua escolha. Se eu fosse traduzir ao pé da letra esse versículo que nós lemos, o versículo 24 que diz, aquele que os chama é fiel e fará isso, lá no grego, no original, no grego, é exatamente assim ao pé da letra, a tradução. Fiel é aquele que chama você, e ele também vai fazer acontecer. Olha só a tradução. Você percebe que há uma diferença na tradução que nós lemos? Porque você pode trazer uma outra ideia. Presta atenção. Olha só. Ao pé da letra, essa tradução seria: fiel é aquele que chama você. Ok? E ele também vai fazer acontecer. Então é simples para a gente. Ele está dizendo, ele vai fazer a sua parte. Porque talvez você leia assim o texto, aquele que os chama é fiel e fará isso, como se a responsabilidade toda fosse de Deus, só Ele, onde nós somos meros bonecos nas mãos do Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e, portanto, nós precisamos aprender a fazer escolhas. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, eu falei para vocês anteriormente, Paulo está no momento de intercessão por essa igreja. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou orando para que vocês sejam protegidos em todos os níveis, e eu tenho certeza que Deus fará isso. É isso que ele queria dizer. Quando ele estava escrevendo, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo, estou orando por vocês, para que vocês sejam protegidos em todos os níveis, e eu tenho certeza que Deus cumprirá a sua promessa. Amém? Então, quando a gente vê a dinâmica do nosso ser, essa questão do corpo, da alma e do espírito, a gente precisa entender como funciona isso. Vamos falar primeiro do espírito. Rapidamente eu quero falar com vocês hoje, porque eu não vou tomar muito tempo de vocês. O espírito.
Alguns teólogos, estudiosos, dizem que é a parte mais nobre do homem. É essa parte do homem que esse homem, eu e você, podemos nos comunicar com Deus. Você quer ver um texto muito conhecido da palavra? João capítulo 4, versículo 24 diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você olhar o texto, a palavra espírito aparece em letra minúscula, então ele está falando do nosso espírito. Esse texto é o seguinte: nós adoramos ao Senhor no espírito, através dessa relação com o Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos, quando Jesus fala em verdade, Ele está falando do nosso lado, do lado da alma do ser humano, da sua alma, da minha alma, onde ficam justamente essas escolhas pessoais. Ou seja, uma plena adoração, quando a gente fala adorador em espírito e verdade, uma plena adoração, ela se dá da união da fonte, que é o Espírito Santo de Deus, através do nosso espírito, com a nossa alma, que são nossas escolhas. E essa escolha, que é pessoal, precisa se expressar debaixo de verdade. Então, quando esses dois elementos, escuta isso, quando esses dois elementos se unem, quando o Espírito revela o nosso espírito e a nossa alma, que é a verdade, é revelada por uma escolha pessoal, porque eu desejo essa união desses dois elementos, então se torna ali uma verdadeira adoração a Deus. É uma escolha, mas uma ação do Espírito em nós. Não pode ser só uma escolha e não vai ser só uma ação do Espírito. Você fará uma escolha. O Espírito é o elemento que leva o homem a ter a consciência de Deus. Então o Espírito de Deus, ele habita no espírito do homem. É claro que isso acontece quando o homem nasce de novo em Cristo Jesus. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vem cá, Bílio, rapidinho, por gentileza. Vem cá, Joilson, que eu te chamei, não te chamei, né? Domingo. Vou dar mais um exemplo aqui, rapidinho. Vocês gostam de teatro, né? Vem cá, pastor Lúcio, por favor. Abílio aqui, Joilson aqui, por favor, e pastor Lúcio ali na outra ponta, por gentileza. Isso, obrigado. Então vamos pensar que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Amém? Então vamos entender o seguinte: foi Deus que nos formou assim. Quando Deus fala com o homem, se comunica com o homem, ele se comunica através do nosso espírito. O Espírito de Deus vem no nosso espírito. Mas tem um detalhe: o homem pecou. Sim ou não? O homem pecou, todo mundo sabe disso. Então esse espírito, essa relação com Deus está morta. Mas entenda uma coisa: ela está morta para o relacionamento com quem? Com Deus. Mas ela não está inerte ali não, o espírito existe. Então, por exemplo, outro espírito pode vir aqui e falar com esse espírito que é o seu. Você, se não tem Cristo, você está morto no sentido de não ter relacionamento com Deus. Está entendendo isso? O espírito está morto, Deus vai vivificar o espírito, mas vamos entender uma coisa: ele está morto na sua relação com Deus, porque não há como ter relacionamento com Deus se não for por meio de quem? De Jesus. Então é necessário que o ser humano, alma, faça uma escolha. Qual é a escolha? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo vem no espírito do homem
E aí a palavra diz que só ele faz isso, ele convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então ele informa o espírito do homem que ele é pecador, que ele precisa do amor de Deus, que ele precisa da salvação em Cristo Jesus. E aí a alma, isso aqui é um ser só, tá? A alma é que fará a sua escolha. Então quando o ser humano, a alma, pessoal diz, eu recebo Jesus, em meu coração recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que acontece aqui? O espírito que estava morto, longe de Deus, agora é vivificado. Ele agora inicia um relacionamento com Deus. Está dando para entender, queridos? Amém? Simples assim? Ok? Então é muito prático isso. Olha só o que a Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 8,16. Pode ficar aí. O Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então é o Espírito de Deus que agora vem então sobre nós, ministra a nossa vida, fala com você e testifica a você que você agora é filho de Deus. A sua alma está ali, é um ser, essa dinâmica do ser, entenda isso. A tua alma está aqui, fazendo escolhas. Então o Espírito Santo de Deus vai pegar a palavra e vai revelar a você. Não minta. Porque mentir vem do diabo. Ele quer governar você. Ele está informando a você no seu espírito. Essa informação vai chegar aonde? Na alma. E quem vai fazer a escolha? A alma vai fazer. O ser, você vai dizer, eu não posso mentir. Porque agora o Espírito Santo de Deus governa a minha vida. E aí isso vai ser revelado no corpo, por suas ações, suas atitudes. Então olha só, o Espírito transmite a mensagem à alma e a alma exercita o corpo para obedecer à ordem de quem? Do Espírito. Você está entendendo isso, querido? Essa é a dinâmica do nosso ser. Por vezes parece um pouco complexo tudo isso. A gente entender essa dinâmica nossa. Alguns defendem a ideia, que são dicotomistas, a ideia de que só existe alma e corpo, ou espírito e corpo. E outros defendem a ideia de ter espírito, alma e corpo, que são os tricotomistas, como nós, por exemplo, defendemos essa ideia, que nós somos formados de espírito, alma e corpo. É importante nós entendermos o seguinte: por meio do Espírito, o homem tem acesso a Deus. Ou seja, o homem alma, ele vai buscar em Deus por meio do seu Espírito e vai conversar com Deus. Então ele tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus, ele vai acessar a Deus. Agora, por meio do Espírito também ele pode optar outra coisa. Ele pode escolher outro espírito para governar a vida dele. A Bíblia diz para a gente em Tiago que todos nós somos tentados, pastor Jorge, por quê? Por nossas... Nossas próprias paixões. Então, somos tentados por nossos próprios desejos. Então, não é Satanás que chega ali e fala assim, você agora vai pecar assim, você agora vai pecar assim, você vai pecar assim. Não. Somos nós, nossa natureza, infelizmente, pecaminosa, que vai ter o desejo. Nós vamos sentir o desejo de pecar. Satanás, ele já sabe quais são os nossos desejos, no sentido de que nossas vontades, com o ser humano, a natureza pecaminosa. Então, o que ele faz? Ele trabalha na nossa mente. Ele nos informa mais coisas. Então, se você tem fraquezas em uma área, ele já sabe, ele vai bombardear você com aquelas informações na sua alma, para que você possa fazer uma escolha, porque você já está sendo tentado. Então ele vai bombardear você o tempo todo, até que a sua alma faça uma escolha. E ao invés de ser governado pelo Espírito de Deus, você vai querer ser governado por você mesmo, ou sua própria carne, seu próprio desejo. Só que cada escolha que nós fazemos tem o quê? Uma consequência.
Aí vem, queridos, algumas coisas que nós temos que parar, primeiro agradecer. Por quê? Porque foi Deus que fez essa obra em nós. Porque Deus tem cuidado de nós. Porque Jesus foi ao céu e disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Então no Espírito de vocês habitará, eu ficarei aí, juntinho de vocês. O Espírito Santo habita em nós, Ele fala com a gente. Quando a gente decide, governe a minha vida, governe o meu ser. Só que ao mesmo tempo eu estou numa luta entre a carne, o desejo, as vontades e o Espírito que está me revelando. Essa luta vai ser todo dia. Então perseverar, se manter firme no corpo e alma e espírito, é o desejo de Deus para todos nós, segundo o que está escrito. E Ele está dizendo, é possível fazer isso. E esse amor de Deus por nós, queridos, eu estava no momento de louvor ali, pensando sobre tudo isso, e pensando assim comigo, falei: Senhor, o que tudo isso quer nos dizer? O que o Senhor quer nos dizer com toda essa questão, dessa dinâmica do nosso ser? E eu mesmo pensando assim, como o Senhor nos ama. E a gente estava cantando agora há pouco, né? Ele nos ama. Como o Senhor se importa com a gente. Como que o Senhor tem cuidado de nós. Ele te fez uma pessoa livre para você fazer as suas escolhas, porque Ele não quer que você o siga, porque o pastor está mandando você seguir. Ele não quer que você o siga, porque o grupo que você está inserido está fazendo isso. Ele não quer que você o siga, porque você está inserido num contexto familiar que todo mundo é da igreja. Ele não quer que você o siga, porque você vai receber muitas bênçãos dele. Mas Ele quer que você o siga por meio de um relacionamento. Que quando isso vai atingir o seu espírito, a sua alma vai dizer: minha alma se alegra no Senhor. Minha alma tem prazer no Senhor. Eu tenho prazer na presença de Deus. Eu tenho vontades que são contrárias, tenho, mas eu prefiro que o governo da minha vida seja do Espírito. E é por isso, queridos, que também, ao contrário, existe muita gente que não tem o governo de Deus na sua vida. E aí quem é que vem? O diabo. E em alguns casos ele vai governar a vida das pessoas. Em alguns casos, em áreas específicas. De repente você conhece alguém que é extremamente mentiroso. Conta mentira beça. E o diabo está governando a sua alma. E aí, através do seu corpo, ele vai expressar isso, das atitudes, das ações. Maledicência, uma série de coisas. Mas quando Jesus entra em nossa vida, o que aconteceu com você, comigo, quando eu reconheci Jesus, o Senhor é meu Senhor e meu Salvador? Sem o Senhor eu não posso ter salvação. Sem o Senhor eu não posso ter vida eterna. Sem o Senhor eu não posso ter mudança em minha vida. Sem o Senhor não é possível. Eu preciso ter o Senhor na minha vida. Aí Ele veio com seu Espírito. E aí você rasgou o coração, disse: Senhor, entra na minha vida. Você fez uma escolha. Governa o meu corpo. Governa minhas ações. Então o Espírito que estava morto reviveu em Cristo Jesus. E agora Ele está aqui, selando você. A Bíblia diz que Ele é o selo, é o nosso guarda. O pastor Jorge até falou sobre isso. É o Espírito Santo. Hoje a gente estava conversando sobre isso. O Espírito Santo está cuidando da gente, está guardando a gente, protegendo a gente. É por isso que o diabo não pode te tocar, se o Senhor Jesus não permitir. Porém a sua alma está numa batalha, todo dia, a minha e a sua. Sigo, não sigo, vou, não vou em frente, não vou. Meus desejos vão surgir, vão brotar no meu corpo, vão brotar tudo isso. E agora eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Então, queridos, a gente chega à simples conclusão. Simples. Obrigado, irmãos. Valeu. Desculpa aí. Esse corpo está precisando de tratamento, mas tudo bem. A gente chega à simples conclusão que, por vezes, nós deixamos esse relacionamento com o Espírito Santo de lado.
Por vezes a gente deixa mais que a nossa carne governe do que o próprio Espírito governe a gente. Não tem jeito, queridos. Quando Paulo está escrevendo aqui uma série de ações, de atitudes, de coisas que nós temos que fazer, vocês têm que viver em paz, vocês têm que orar continuamente, tem que dar graça em todas as coisas. E aí ele vai dizer algo muito importante para nós no versículo 19. Não apaguem o Espírito. Quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, se nós permitirmos. Por isso que ainda existe crente que ainda tem algumas atitudes carnais, algumas atitudes, que parece que estão longe dos princípios de Deus. E aí vem a palavra e diz assim, só tem um jeito, só se for pelo Espírito. Se você deixar ser governado pela sua alma, tem que ser do jeito que eu quero. O seu corpo vai revelar isso. Quem vai governar você não vai ser o Espírito, e isso vai gerar consequências. Talvez muitas consequências que você colhe hoje, que eu estou colhendo, foi porque eu e você, não ouvimos a voz do Espírito Santo. Não paramos para ouvir. Às vezes nas mínimas coisas. Coisas que você escolheu andar, coisas que você escolheu comprar, coisas que você escolheu ir, lugares que você escolheu ir, vozes que você decidiu ouvir. Queridos, nós vivemos uma geração de alma doente. Almas doentes. O desespero de tanta gente em busca de uma resposta para os seus anseios é tão grande que a própria Bíblia diz que nos últimos dias haveria um negócio no ouvido que iria ficar coçando, como um comichão, procurando profetas para falar aquilo que eles gostam de ouvir, para satisfazer seus desejos pessoais. Então, qual é o tipo de, desculpa a expressão, de igreja local que mais cresce hoje? É aquela da teologia liberal. Você sabe o que é teologia liberal? O que vale é a graça. Você pode viver do jeito que você quiser. O importante é que você ame. O importante é que você tenha Jesus no coração. O importante é que você respeite. Mas viva do jeito que você quiser. Porque a graça do Senhor está sobre nós. E aí Judas vem falar o quê? Que muitos pegaram a graça e tornaram a graça em libertinagem. E aí quando você vai num lugar desse e fala, e prega assim, você tem que deixar o pecado, você tem que deixar esse relacionamento pecaminoso que você está vivendo, você tem que deixar esse adultério que você está vivendo, você tem que deixar essa prostituição que você está vivendo, você tem que deixar esses vícios que você está vivendo hoje. E não é simplesmente o vício só porque cheira e fuma, usa alguma droga, nada disso não, são vários tipos de vícios. Você vai ter que abrir mão, vai ter que morrer para esse mundo e viver para Deus. Você vai ter que estar disposto a abrir mão de tudo que você tem. Quando começa esse tipo de discurso, a coisa não vai para frente. Perseverar, irmãos, é um dos maiores desafios da nossa vida. Perseverar como cristão, perseverar como pastor, perseverar como líder, perseverar como esposo, perseverar como esposa, perseverar como filho obediente ou filha obediente, perseverar em oração, perseverar em comunhão, porque tudo exige da gente perseverança. Perseverar no seu trabalho, perseverar na sua faculdade, perseverar na sua escola, perseverar naquele exercício que você faz todo dia para emagrecer, perseverar na dieta. Tudo exige de nós perseverança. E é um desafio diário.
Diário. Diário para todos nós. Porque em tudo nós precisamos perseverar. E se nós não fizermos como Paulo fez, nos tornarmos intercessores uns pelos outros, por isso que Paulo disse que o próprio Deus santifique vocês inteiramente. Que o próprio Deus, porque Deus quer que nosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis quando Jesus voltar. Porque Ele cumprirá a sua promessa. Ele fará o que tem que fazer. Ele é fiel em suas promessas. Mas e nós, em nossas escolhas? Perseverar não é fácil, meu irmão. Perseverar para ser pastor de uma igreja local é muito fácil para você que está sentado aí nessa cadeira. Eu lembro que certa vez um amigo nosso foi assumir uma igreja local alguns anos atrás, fazia uns 15, 18 anos atrás, sei lá. E ele disse o seguinte: isso é moleza. E ele foi assumir uma igreja com sua esposa. Ele durou 1 ano, com 5 pessoas na igreja. Ele não suportou mais de 1 ano. Tinha 5 pessoas, eu acho, não chegava nem a 5. E depois deu vontade de perguntar o que houve. Eu posso afirmar uma coisa para você, meu irmão, como pastor. Um pastor que hoje, que procura ter um caráter ilibado, que luta para cuidar bem de suas ovelhas, que administra as finanças da sua igreja de maneira transparente, verdadeira e séria, ele só persevera nos dias de hoje se ele tiver consciência clara do seu chamado em Cristo Jesus. Porque senão ele vai procurar outra coisa para fazer. Se não for por aquilo que Deus fez, se não for pela resposta ao chamado de Deus, ele não permanece. Ele não persevera. E há aqueles também que, se você tirar deles algumas coisas, principalmente isso aqui, eles largam na hora. Porque muitas das vezes a fonte de vida deles de lucro é a igreja. Tira isso para você ver o que acontece. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter autoestima, aqueles que lideram, queridos, não é à toa. Quando Hebreus também vai dizer que você deve cuidar daqueles que estão pastoreando, não é à toa, por aqueles que velam por sua alma, para que eles façam isso com alegria, não é à toa. Então perseverar em todos os sentidos não é fácil para ninguém. Você que está esperando uma bênção aí há anos, você que está orando por um milagre no seu corpo, perseverar nessa oração não é fácil. Mas só aqueles que perseveram vão experimentar a fidelidade de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fique de pé em nome de Jesus. Aquilo que veio ao meu coração para hoje, queridos, esse amor de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei: Senhor, a sua fidelidade é que nos sustenta. É a sua fidelidade que nos faz permanecer. Porque se fosse por nossa alma, estaríamos perdidos. Até em nossas fraquezas Ele age. Até quando estamos na caverna, Ele nos busca. Até quando, como ovelhas que se perdem lá no meio do espinheiro, Ele ainda vai nos buscar. Porque, como Paulo disse aqui, Ele cumprirá a sua parte no processo. Ele é fiel. Ele é fiel.
Se não fosse por essa fidelidade, nenhum de nós estaria aqui hoje, nem eu, nem você. Se não fosse a gente crer no chamado, se não fosse a gente olhar com os olhos espirituais, se não fosse a gente estar vendo o céu, se não fosse nós olharmos para Jesus em primeiro lugar, você não iria perseverar no seu chamado no ministério A, no ministério B, na liderança de célula, no pastoreio de uma igreja local. Eu e você não suportaríamos. Mas Ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Essa obra só vem dEle. Ele que nos santifica de forma plena, pelo sangue poderoso de Jesus. Ele nos purifica inteiramente. É o próprio Deus que nos santifica. Não somos nós que nos santificamos. Talvez hoje mesmo você tenha chegado aqui cansado. Talvez você que esteja aí online está assistindo para depois dizer para o pastor que assistiu, para o seu líder que estava vendo. Talvez você que gostaria de estar aqui não pode. Perseverar é o nosso desafio. Nós estamos no meio de uma guerra. Perseverar é o nosso desafio. E essa guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Mas é uma guerra que já tem vitoriosos. É uma guerra que já tem um lado vencedor. É uma guerra que já tem um general que vence todas as batalhas, não perde nenhuma. É uma guerra que o seu corpo, a igreja, jamais será derrotado. Eu sei que você pode estar cansado da guerra. Eu sei que você pode estar desgastado da guerra. Eu sei que você pode estar pensando que vou me encostar, vou ficar quieto, vou sentar na cadeira, quando der vontade eu faço alguma coisa. Hoje Deus te fala, querida, persevere. Esse seminário de batalha espiritual não é só para você repreender demônio. É para você ouvir que Deus é contigo. Que mesmo em sua fraqueza Ele vai te ajudar, desde que você escolha servi-lo, desde que você decida por Ele. Ele pode renovar suas forças, em nome do Senhor Jesus.